conseguir. Olá, sem vinheta, sem estúdio, sem microfone profissional. Cá está meu podcast. Sabe por quê? Comecei com o que tenho, com os recursos que tenho e vou ir melhorando a cada dia. Sabe por quê? Porque eu aprendi que se não for agora, quando? E se não eu, quem vai fazer isso? Eu tenho esse propósito, ninguém vai fazer ele por mim. Por isso eu decidi começar. E aqui estou apresentando meu primeiro podcast para você. Com muita alegria, felicidade e até emoção. Eu tenho que agradecer muito por ter chegado até aqui, então, todas as pessoas que fazem parte desse caminho e sabem que fazem. Mas em especial, nesse momento, eu quero agradecer um grande player que é o Joel J. Eu me inspiro muito nele e quando eu vejo que ele mostra lá na mentoria o início dele, eu me identifico muito com o início dele, aí eu penso, se no início dele ele estava assim, eu estou assim agora, eu estou no meu início. E se em 20 anos ele chegou onde chegou, eu também posso chegar. Eu quero agradecer o Alisson, meu outro mentor, porque tem me encorajado muito a agir também. E foi através do Alisson, da mentoria do Alisson, que eu encontrei o Rodolfo, que eu quero agradecer o Rodolfo por ter cruzado o meu caminho. E através disso, do Rodolfo, encontrei a Chay, que quis conhecer a minha história. E aí eu pensei, é agora que sai o podcast da minha história, porque é uma pessoa que não me conhece. E aí eu vou contar a minha história para alguém que nunca ouviu. E aí vai sair mais naturalmente, mais claramente. Eu fico muito feliz por você estar aqui me ouvindo nesse momento e eu agradeço de coração. Toda semana vai ter podcast aqui, eu vou ter convidados e eu quero que você sugira nos comentários, lá no meu Instagram, o que você gostaria de ouvir nesses podcasts. Eu quero dizer para você que é uma alegria imensa e uma gratidão imensa você doar o seu tempo para me ouvir, mesmo sem tanta qualidade, porque eu sei que não é um ambiente adequado, que deveria ser feito em um estúdio, com um microfone profissional e tudo mais. Mas é o que eu tenho para o momento, e se você está aqui agora, quando eu tenho isso para o meu momento, é porque você realmente, verdadeiramente honra e respeita o meu trabalho. Por isso eu sou eternamente serei grata a você, que está aqui me vendo, me ouvindo principalmente. E aí, eu preciso falar uma coisa. Houve um pequeno equívoco nesse podcast e eu não cortei. Por quê? No próximo, nós vamos falar sobre esse equívoco e algo até engraçado que aconteceu. Então, bora lá ouvir a minha história? Um beijo no coração de vocês. Se inscreve, compartilha esse link, manda para quem você acha que deve mandar e eu agradeço muito, muito, muito. Gratidão, gratidão, muita gratidão. Olá, pessoal. Bem-vindos ao meu primeiro podcast e bem interessante falar da minha história para que você entenda o porquê eu decidi fazer desta forma e falar o assunto que eu vou falar. Então, eu convidei a Chay para falar da minha história porque as conexões da vida estão acontecendo de uma forma muito incrível. Eu conheci a Chay fazem 3 semanas, no máximo 4, através do Rodolfo, que é o marido dela. A gente se conheceu numa mentoria e aí ela me perguntou sobre a história, porque viu lá no Instagram e ficou curiosa. E aí eu pensei, então ela é a melhor pessoa para me ajudar nesse início aí, por quê? Se eu convidasse alguém que já me conhece, não seria tão natural falar da minha história, porque a pessoa já sabe a história e aí vai ficar repetido. Mas a Chay não sabe nada da minha história. Então ela vai fazer as perguntas que ela tem vontade de fazer e vai perguntar tudo o que ela quiser e eu vou responder. Assim fica mais natural e assim
vai começar essa série, essa jornada aí de podcasts que vamos melhorando a cada dia. Por quê? Eu decidi começar com os recursos que eu tenho. Vou contar um pouquinho, então, por que eu decidi começar com os recursos que eu tenho. Desde que eu comecei a fazer a mentoria com o Joel J, eu venho evoluindo muito e percebendo que eu tenho um potencial que precisa ser utilizado mais do que eu utilizo. E aí eu fiquei um pouco esperando estar pronta, mas um dia eu resolvi falar lá nos stories do Instagram que eu iria começar a fazer podcast. Só que eu não dei o próximo passo, que é realmente começar. Porque estava esperando, pensando, pesquisando um bom microfone, pensando, será que faço mesmo não sendo em um estúdio? Porém, decidi fazer mesmo sem microfone profissional, mesmo sem ter um estúdio. Não tenho estúdio, na minha cidade também não tem, aí eu teria que esperar demais para começar. E teve uma pessoa, a Leonice, minha amiga, que também me ajudou assim, semana passada, dando um chute na minha bunda, tipo assim, tá, vai começar quando? Porque quando a gente está no carro, quando vai caminhar, é bom ouvir. E aí eu pensei, então é o momento de começar. Pensei, como que eu vou começar? Quem eu vou chamar? Lembrei da Chay, disse, é a hora. Ela quer saber da minha história, eu preciso contar a minha história, e aí juntamos e já entendi o porquê que nos encontramos nessa vida. Gratidão, Chay, por você existir, gratidão por cruzar o meu caminho. E agora você pode começar a me perguntar tudo o que você quiser. Olá, pessoal! Que delícia estar aqui com você, Neuza, no seu primeiro podcast. Quero dizer assim, ó, que eu tô com o coração cheio de gratidão, porque eu sei que é muito importante para você. É um passo, como você falou, né, que você assim demorou um pouquinho para fazer, porque realmente são os desafios que nos levam para novos patamares. Então, parabéns pela iniciativa, agradeço o convite, me sinto lisonjeada e quero aqui contigo fazer um podcast que as pessoas realmente descubram quem é essa pessoa incrível que está aí por trás da telinha. Porque, gente, eu não conheço a Neuza, mas a gente consegue, através dessa questão de simpatizar, de energia, perceber quando as pessoas têm algum potencial, que elas têm algo para agregar. E é isso que a Neuza me passou quando eu olhei o perfil dela, né, no Instagram, e fiquei curiosa realmente, né, Neuza? Não sou de pedir para ninguém, conta um pouquinho essa história, mas a Neuza me deu uma vontade de pedir para vamos conversar. E ela me veio com esse desafio, e eu gosto de desafios, por isso nós estamos aqui, né? Bom, primeiramente, Só para lembrar, eu estou em São Domingos, Santa Catarina, e a Chay em Cascavel, Paraná. Então é, a gente não tinha nesse momento como se encontrar para fazer esse podcast assim, olhando uma no olho da outra. Então, através da telinha, por isso que eu falei, com os recursos que temos e do jeito que podemos. exatamente, né? E hoje, graças à tecnologia, a gente tem essa flexibilidade e temos que aproveitar tudo que está à nossa mão. Como Com você certeza. disse, não podemos ficar esperando as melhores condições, né? Porque é feito do que perfeito. A vida segue, então vamos em frente. Olha, para quem não me Exatamente. conhece, eu sou a Chayane, então estou aqui com a Neuza, nós nos conhecemos há pouco tempo, né? Nossos caminhos se cruzaram aí por uma mentoria que meu marido e o marido dela fazem juntos, né, com o mesmo mentor, e acabamos aí nos aproximando através do meu trabalho, que é consultoria de beleza, e aí a gente começa a seguir as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? E eu percebi no Insta da Neuza que ela traz muito essa questão de a gente se abrir para alguns assuntos que hoje são obscuros, né? Que realmente eu mesma tenho, assim, aquele receio de falar, nossa, o que vão interpretar de mim? E às vezes não tem argumento para continuar. E daí você deixa solto para a pessoa pensar o que quiser. Então, Neuza, eu queria, como eu não te conheço, assim, nem um pouquinho da sua história, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até você chegar onde você está hoje, né? O que te trouxe aqui? Como que você chegou até onde você está?
Nossa, contar um pouquinho é um pouco difícil. Resumidamente. Porque para poder chegar aqui, eu preciso começar lá no meu nascimento, porque foi lá que tudo começou. E agora que eu entendi isso e que eu aceitei isso, é que as coisas começaram a fluir. Então, Chay, eu nasci quando minha mãe tinha 49 anos. Ela já tinha ela já tinha 9 filhos, ou seja, eu tenho 9 irmãos. A maioria deles já estavam casados, então já tinham o sistema familiar deles. Minha mãe já tinha 4 netos, ou seja, quando eu nasci, eu já tinha 4 sobrinhos. E ela ficou assim. Eu acredito, ela não fala muito abertamente sobre, mas eu acredito que ela já tinha pensado assim: agora eu vou descansar, né? Minha irmã mais nova tinha 11 anos e ela foi consultar achando que estava na menopausa e estava grávida de 3 meses. E isso ela conta que foi uma decepção, que ela se desesperou porque o médico assustou. E também por toda a outra questão de, tá, Imagina, ela já, nem já estava, esperava, né? não, e já estava lá, agora eu vou descansar, mais ou menos assim. Sim. Então foi um desespero e eu entendo ela, porque não sei, talvez eu faria a mesma coisa, não sei. E aí, É que foge um eu vejo pouquinho, hoje. né? Neuza, um pouquinho assim do padrão, que você pensa, não, eu já encaminhei os filhos, já tô com neto, agora é ajudar os filhos, e de repente você tem aí uma nova Outro vida. bebê. E E aí, assim, nossa, tô impressionada. naquela época, há 35 anos, era meio que vergonha isso também. Ela se sentiu envergonhada. Diferente do meu pai, que se sentiu todo orgulhoso, né? E aí hoje eu vejo a história desta forma e eu conto desta forma, mas lá atrás, quando eu vivia as situações, eu não tinha essa consciência, né? Mas hoje eu tenho consciência, eu posso falar o que aconteceu. Então, eu vejo que eles usaram assim como para se conformar. Veio para cuidar da gente. E eu ouvi isso a minha vida todinha. Veio para cuidar da gente, veio para cuidar da gente, veio para cuidar da gente. E aí, hoje eu vejo que eu, quando eu era criança, eu fazia tudinho que eu pudesse fazer para agradar todo mundo, tipo, para me incluir naquele sistema, porque hoje eu vejo, entendendo como funciona, que eu me sentia perdida, porque os irmãos eles já tinham o sistema familiar deles e os que ainda estavam em casa logo saíram de casa. A minha irmã que tinha 11 anos, com 13, se eu não me engano, ela já foi morar com meu irmão, trabalhar com ele. Então ficou eu, o pai e a mãe. E eu me sentia muito diferente. Eu lembro que na escola eu me sentia totalmente diferente porque a idade dos meus irmãos era a idade dos pais dos meus colegas. E só tinha uma colega que foi criada pela avó, e ela chamava a avó de mãe. E eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos, eu ficava me olhando no espelho e pensava: será que eu não sou filha de uma das minhas irmãs mais velhas e elas me deram para a mãe criar e ninguém me conta? Ficava Olha o associando, que passa na minha ficava, cabeça. ficava associando a isso, porque como assim que todos os meus colegas tinham os pais que eram da idade dos meus irmãos, e a única que tinha a mãe que era da idade da minha mãe era a avó, não era a mãe, era a avó que criou. Ficava pensando isso, então assim, ficava em dúvidas, com dúvidas, muitas dúvidas, assim. E como a minha mãe carregava essa dor, carrega até hoje, inclusive, ela me falava muita coisa que doía, que machucava, e eu lembro que meu pai me defendia muito, meu pai me protegia, meu pai era a base, assim. Eu saía com ele, ele me levava para todos os lugares que ele ia. Era, eu tinha esse apoio diferente de pai e de mãe. Sim. Aí, quando eu tinha 14 anos, meu pai faleceu. E nesse dia que meu pai faleceu, ninguém me viu como alguém com 14 anos. Hoje que meu filho tem quase 14, eu olho para ele e penso: que
ele sabe tomar decisões sozinho. O que ele sabe? O que ele sabe da vida? De ouvir que agora ele é responsável por alguém. Ele não tem essa condição. E E você aí eu, ouviu isso, Neuza? então, e aí eu me coloco nesse, daí que eu comecei a me colocar lá com 14 anos e ter as consciências, porque até então eu só tinha as consequências, né, da Sim. situação. Aí lá quando meu pai faleceu, então ninguém me viu como se eu tivesse 14, porque ninguém me consolou. As únicas coisas que eu ouvia de todas as pessoas que foram para o velório era: que bom que a tua mãe tem você, agora você vai cuidar da tua mãe. E ela mesmo me falou, quando tá, o pior dia da minha vida, minha base, minha proteção se foi, e ela me disse assim: eu nunca vou morar sozinha, você vai ter que sempre morar comigo, mesmo quando você casar. E eu tinha 14 anos e eu acreditei naquilo como sendo uma verdade absoluta. E Exato, aí, e quando nós somos crianças, a gente absorve tudo com uma intensidade tão grande, né? Que você assumiu uma responsabilidade. uhum, E quando a gente começa a estudar um pouquinho de lei sistêmica, essas coisas, a gente sabe que não é nossa responsabilidade. exatamente, Mas são os nossos pais, o que eles falam, são praticamente verdades absolutas. Então, você, naquele momento de dor, você estava exatamente, fragilizada. Tudo que te falaram foi como: esse é o teu destino, é isso que você tem que exatamente. Eu fazer. nasci para isso. Eu ouvi isso a vida inteira. E aí, quando eu tinha 14, se confirmou isso. Nossa, Tipo tudo assim, né? veio Aí eu assim. comprei isso como verdade, né? Eu ouvi isso a vida inteira. Daí lá, quando meu pai faleceu, no momento mais frágil da minha vida, eu ouvi isso ainda mais Reforçou essa crença. forçou no momento que eu estava emocionalmente muito abalada e eu Exato. acreditei nisso. E a partir então, eu já vinha vivendo minha vida lá de criança e adolescente. Hoje, olhando, eu tenho essa consciência que eu fazia tudo para me encaixar. Na escola, eu fazia tudo para me encaixar nos grupos de amigos, mas hoje eu Uhum. vejo que é porque eu tinha essa necessidade por algum vazio. E aí, depois disso, que meu pai se foi, também eu fazia tudo para me encaixar e eu vejo que eu não fui mais adolescente. Eu fiquei adulta naquela hora. Porque, assim, Sim. sempre meu pai que ia para o banco, que ia para o mercado, e eu vi, e eu senti, e hoje também que eu tenho mais consciência disso, que a minha mãe falou aquilo, porque ela ficou com muito medo que ela não ia conseguir se virar. E ela nunca foi muito de dar opinião ou de instruir alguma coisa assim, então fui tomando decisões sozinha, o tempo todo tomando decisões sozinha. E ficou aquele grande vazio de pai, né? Da energia de pai. Aí, com 15 anos, meu pai faleceu em dezembro, e em julho eu comecei a namorar. E eu comecei a namorar o Marcelo, que é o meu marido hoje. E hoje também eu vejo, olhando para trás, que eu busquei, e inclusive isso ficou claro numa constelação familiar que eu fiz o ano passado, eu busquei nele a energia masculina, a proteção de pai, mas a gente não encontra a proteção de pai no namorado, e nem que quiser, e nem que ele quisesse me dar essa proteção. Não ia Não conseguir, né? existe, não ia. Mas eu busquei isso, não conscientemente, óbvio, né? Inconscientemente. Então eu busquei isso. Eu tinha tanto medo de perder que eu continuei fazendo tudo para agradar para não perder o namorado. Então, a vida toda eu fazia tudo para agradar os outros com medo de perder. Porque era um E assim, vazio, né, Nilson? Você precisava preencher ele. Então, todos que se aproximassem de você, que você tivesse a oportunidade de buscar esse preenchimento, você estava ali disposta a fazer de tudo para que você sentisse é, isso. e não que as pessoas me exigissem. Por exemplo, o Marcelo não exigiu, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou não pode isso, ou não pode aquilo. Não. Eu mesma que tinha esse medo, eu mesma que agia dessa forma. Então fazia tudo, eu agradava todo mundo mas sem perceber, né? E esse Uhum. tempo todo, inclusive, eu não me dava conta que estava me anulando. Eu até sentia que eu sempre me senti diferente. E assim, eu continuei fazendo a caminhada. Aí, com 19 anos, a gente casou.
Eu tive o meu primeiro filho, que é o Luigi, com 21, depois eu tive a Liza com 26, e eu consegui ser a mãe que eu podia ser naquele momento. Hoje, olhando para trás, eu vejo que, mesmo sendo mãe e dando o melhor que eu podia na minha percepção, mas eu não era eu na minha essência, porque eu ainda agradava todo mundo para me encaixar. E aí, e aí tudo foi respondendo assim. O meu corpo respondeu, tanto que fui engordando, engordando, engordando. Minha, minha mente, minha vontade de ir além, eu sempre tive. Então, eu sempre fui um pouco diferente da maioria. Eu sempre busquei, eu sempre fui estudando bastante e sempre fui me destacando um pouco. Por onde eu passei, eu posso dizer que eu consegui deixar algumas marcas, mesmo me anulando, mas eu sempre buscava dar o meu melhor. Só que Uhum. hoje eu vejo que eu não era eu ainda. Eu usava, eu não sei se não é máscara, mas eu usava uma proteção. Eu Uhum. acabava não sendo eu. Aí, E legal que você tem essa percepção hoje, né? Porque olha quantos anos. Como é importante a gente também levar esse conhecimento, que é o que você está fazendo hoje, porque senão a gente passa a uhum, vida sem ter a noção, a clareza que você tem hoje. Que você conseguiu aí aos exatamente. 19 anos, 21, 26, aí que foi abrindo, né? Caindo essa ficha. Aham, e todas as pessoas têm uma história para contar. Só que muitas vezes, quando a gente não olha para essa história e não vai curando as feridas, a gente não toma consciência. Então, hoje eu falo assim da minha história porque eu tomei consciência de tudo o que aconteceu. Então, assim, e daí por que que eu comecei a trabalhar com pessoas? Em 2000, quando eu casei, em 2005, 2006, de presente de casamento, uma madrinha do casamento deu um curso de Reiki do nível 1 para mim e para o Marcelo. E a gente foi fazer esse curso. E quando fiz o curso lá, Que eu já vi presentão, hein? um- o melhor, né? Quando eu fui fazer o curso lá, eu eu senti, eu já consegui perceber que eu iria trabalhar com pessoas. Eu senti isso, eu só visualizava isso. E aí, tanto que eu acho que foram uns 3 meses depois do curso, eu fui fazer massoterapia, uma formação em massoterapia, porque eu fiquei pensando que caminho seguir? Eu queria trabalhar com pessoas e como que eu ia fazer? Mas eu queria trabalhar com pessoas antes ainda. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer psicologia, eu tinha certeza que era isso que eu queria. Mas não tinha. Eu tinha que morar em outra cidade, em Chapecó. E aí, a história de que eu não podia deixar minha mãe sozinha, ela não me deixou ir, né? Como que eu ia ir ser? Como que ela ia Você ficar sozinha? E você ainda mora com a sua mãe? Ou morou até quando? Isso vai fazer parte aí dessa história? Aí. Já vou contar, porque Ah, fazem 8 meses só que eu saí da casa dela. olha, Aí assim, eu não fui fazer psicologia, mas a vontade de trabalhar com pessoas eu sempre tive. E aí depois, quando eu fiz o curso de Reiki, isso ficou claro para mim. E aí eu fiquei pensando que aflorou. caminho seguir, como que eu ia fazer. Então eu já estava casada. E daí eu pensei, vou fazer massoterapia. Aí eu fiz a formação em massoterapia, comecei, já estava atendendo com Reiki, porque ganhei o nível 1, logo eu fiz o nível 2 e aí já comecei a aplicar nas pessoas. Aí eu fiz a massoterapia, comecei já a atender massoterapia e Reiki. Nesse tempo, assim que eu comecei, então eu estava com, acho que 22. 22. Eu não lembro exatamente quanto tempo eu já tinha trabalhado com isso, acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tinha feito um concurso público estadual, faziam quase 4 anos. E eu fiquei em quarto, eu passei em quarto, e eu nem mais lembrei daquilo, porque nunca que iam me chamar, era uma vaga só. Pensei, nunca vão me chamar, tá, esqueci. E também Sim. nem fiquei sabendo que o concurso tinha sido, era para 2 anos, prorrogado para mais 2.
Geralmente são 2 anos. Não É, tinha e eu nem me nem liguei. expectativa, esperança. Não, aí um dia chega pelo correio uma carta lá da Epagre, que no Paraná é Mater. Então, que eu tinha sido chamada para trabalhar, e daí eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu já estou fazendo as massagens, mas financeiramente era melhor eu ir para a Epagre, porque ainda Estava no início, né, não Neuza? é bem no início. E hoje eu vejo que ainda bem que eu parei e eu fui para a Epagre, porque assim, depois que eu voltei, eu consegui ser muito mais contribuição do que lá, com 22 anos e com pouca experiência na massoterapia. E aí eu fui, né? Aceitei, fui, trabalhei na Epagre 9 anos. E nesse tempo que eu trabalhei lá, eu fui fazer minha graduação, que foi gestão em recursos humanos, que também já pensei, vou fazer algo voltado para as pessoas. Eu ainda tinha vontade, eu ainda vou fazer psicologia. Isso aí. Eu ainda tinha vontade na época, mas eu já tinha o Luigi, e aí tinha que sair toda noite de casa, então optei por fazer a gestão em recursos humanos, fiz semipresencial, e fui gostando cada vez mais de pessoas. Mas nesse tempo todo que eu fiquei na Epagre, como o município é pequeno, sobrava tempo. E nesse tempo que sobrava, eu estudava. Então, eu lia, eu estudava comportamento humano nesse tempo todo. Até que chegou em 2015 que eu não aguentei mais, sabe? Quando o teu talento está aí querendo ser utilizado mais, lá minha função era auxiliar administrativa. E aí eu E falei tava para o ali, meu aquele marido, talento gritando, né? Batendo na quero sua sair, né? mente o tempo todo. Então, o que mais me chamou a atenção e eu percebi que realmente eu precisava ter essa decisão foi que o que mais me dava prazer lá nesse trabalho, quando os colegas me chamavam para conversar, desabafar, pedir um conselho, e quando o gerente regional, quando tinha reunião de região, o gerente falava, Neuza, traz uma dinâmica. Era isso que me realizava naquele trabalho. O restante eu até gostava, mas não me realizava. Aí no finalzinho de 2014, falei para o Marcelo. Aí aconteceram umas situações que eu percebi o quanto eu era capaz de utilizar as ferramentas que eu tinha para ajudar as pessoas e, inclusive, a mim mesma. Aí eu falei para o Marcelo, não dá mais, eu preciso voltar a atender com reiki e com massagem. E eu decidi, então, pegar uma licença sem vencimento. Fiz uma tentativa que veio negada, eu fiz uma outra, eles aceitaram, e eu fiquei 1 ano de licença sem vencimento para ver o que ia acontecer. Se eu queria sair, eu não queria, por quê? Eu pensava muito assim, nossa, quanta gente queria estar no meu lugar, quanta gente Buscando um concurso. buscando um concurso, e eu que estou aqui efetiva, estou pensando isso aí. Fazia 9 anos já que estava na empresa, isso, né? Fiquei 9 anos lá. Aí, mentira, fiquei 6 anos, estou confundindo os anos. Fiquei 6 anos lá. Aí, comecei a atender de volta com reiki, com massagem. Aí criei um projeto. Eu sou a pessoa assim. Hoje eu tenho consciência e falo. Um dos meus maiores talentos é ter ideia e colocar em prática. Então, eu tive a ideia de criar um projeto para trabalhar com líderes nas empresas, porque eu pensei, eu tenho a gestão em RH, então eu posso fazer isso. E bem ousada, assim, na minha cidade, onde eu morava São os antes, ousados que fazem as coisas acontecerem. Na minha cidade onde eu morava, que é pertinho daqui, tinha 2 frigoríficos, um de aves e um de suíno. O de aves deve ter uns 800 funcionários, o outro tinha 100 e poucos. Adivinha onde que eu fui apresentar o projeto primeiro? No maior, claro. No maior, no maior, claro, que hoje eu vejo assim, ainda bem que não deu certo, porque eu não ia ter condições naquele momento de dar conta. Aí, mas eu fui também no menor. E no menor, eu cheguei lá e o cara, é Rodolfo, inclusive, é o nome dele, já aceitou assim, de primeira. Nossa, você vem aqui a semana que vem, conhece tudo e começa a fazer esse trabalho com os líderes.
E aí eu fui e comecei. Nesse tempo que eu fui e comecei a trabalhar com esses líderes, eu me dei conta que precisava de mais ferramenta. Aí eu cheguei em casa, fui pesquisar no Google. Aí, coaching. Nem sabia ler coaching. No começo li lá coaching, né? Que coisa é essa? Comecei a pesquisar mais e mais e mais e vi, nossa, é isso que eu preciso. É dessas ferramentas que eu preciso, aí já pesquisei, escolhi a escola que eu queria fazer, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, que fui logo assim, não demorou muito, eu estava indo fazer em Florianópolis. Não, No seu ano de licença. isso. De início, assim, eu achei que não ia conseguir fazer pelo valor. Mas eu pensei, mas eu nem questionei se pode fazer mais parcela, não vou desistir. Questionei, deu certo, fui e fiz. Aí, nesse período de formação, quando eu estava indo para o segundo módulo, antes de eu voltar, eles venderam, na verdade, o frigorífico fechou, eles estavam vendendo, daí fechou e veio o novo dono, enfim, que eu fiquei sem o trabalho lá, mas eu já estava atendendo as pessoas com a massoterapia, com o reiki, e aí eu pensei, agora é o momento de atender individual, de já colocar em prática, fiz a primeira formação, já comecei a atender com coaching. Aí eu tive 5 pessoas que confiaram assim logo de cara. Quando eu trouxe o coaching para cá, ninguém nem sabia o que era. E essas 5 pessoas tiveram resultados muito bons e foram falando para outras e para outras e para outras e eu comecei com o coaching. Eu comecei a atender várias pessoas com processos de coaching. Aí chegou a hora de voltar para a Epagre ou sair da Epagre. E eu não sabia ainda o que Uma fazer. grande decisão. Eu tinha certeza que eu queria continuar trabalhando com processos de coaching, mas foi bem no mês de janeiro. E hoje, agora eu sei que janeiro e fevereiro sempre tem menos pessoas me procurando. E mas lá atrás, não, foi o primeiro janeiro e fevereiro dessa jornada. Aí não tinha quase ninguém. E pensei, eu vou ter que voltar? Como que eu vou fazer sem dinheiro? Vou ter que voltar. Voltei para a Epagre. E quando fazia 15 dias que eu estava lá, eu já sabia que não era lá que eu queria ficar, mas eu ainda pensava no financeiro, e aquilo foi se tornando um peso, assim. Até que eu consegui decidir, não, eu vou sair, seja o que Deus quiser. E aí eu saí. E comecei e continuei trabalhando, aí logo depois eu fui fazer. Aquela história de que coloca o pé, que Deus coloca o chão. Exatamente, foi Fácil, bem assim que eu não, fiz. Tipo, mas é necessário. Né? Voa e constrói o avião no caminho, foi mais ou menos isso. Aí defini fazer e continuei estudando, e aí eu fiz as outras formações do IBC, e em cada formação, me curando um pouquinho, né? Porque todas as ferramentas que eu utilizava nas formações, eu recebia. E aí foi sendo assim foi mexendo muito comigo, porque tinha coisas, eu lembro que lá na primeira formação, e assim, um detalhe, eu fui buscar a formação para ter ferramenta para trabalhar, mas chegando lá vi que o coaching era muito mais do que isso, e foi muito mais transformador para mim, e assim que eu consegui ir ajudando as pessoas. E aí, muita coisa foi sendo mexida. Tipo, lá na primeira formação, pensei, isso já está resolvido. Coisas que eu achava que já estava resolvido em mim, e quando comecei a aplicar as ferramentas, eu via que não, que eu só tinha guardado, varrido para debaixo do tapete. E naquele momento, tirei o tapete. E as coisas começaram a surgir. Tanto que hoje, quando as pessoas me falam, semana passada mesmo, uma pessoa escreveu para mim: para você as coisas são tão fáceis. Eu disse: sabe por que que parece fácil? Porque eu só mostro depois que está pronto. Mas nesse trajeto todo teve um monte de dor, um monte de sofrimento, um montão de coisa. Mas enfim, eu fui fazendo. É assim, né? Todo o processo. Por mais que hoje a gente vê muito palco das pessoas, né? Mas todas têm os bastidores, alguns mais curtos, outros mais longos, depende aí do grau da peça que você está com certeza. Vivendo. E você pediu para eu falar resumidamente, mas não consigo. Aí, em
Em 2016, quando eu fui fazer a formação Mas em pode coaching, continuar, assim, nos posso detalhes, continuar porque assim? eles fazem toda essa ligação e vai acabar explicando a pergunta, né? Quem é Exatamente. você hoje? Porque se eu não falar tudo isso, fica vago, as pessoas não vão entender direito. Embora aqui algumas não vão entender quando eu chegar em uma parte aí da história que foi a virada de chave. Já me Aí, deixou curiosa já. aí em 2016, lá quando eu fui fazer a formação em coaching ericksoniano, quando o Zé Roberto trabalhou com nós uma metáfora da escada, eu me dei conta de que eu falava todos os dias, ou pensava, geralmente eu pensava, não falava em voz alta. Todo santo dia, não sei por que que eu nasci. Eu pensava isso, só que até então eu não me dava Oh, conta de que eu pensava. E assim, lá na minha adolescência, antes do meu pai partir ainda, eu lembro que às vezes eu ficava chorando no banheiro e me olhando no espelho, pensando como que eu podia tirar a minha vida. Não sei, eu trazia isso muito, sabe? E aí, depois do coaching ericksoniano, muita coisa foi. Eu consegui ter consciência de muita coisa e fui mudando muita coisa. Enfim, aí nesse trajeto todo fui fazendo mais formações, mais eu fiz pós-graduação em gerontologia para entender todas as fases da vida, que é a ciência do envelhecimento, né? E fui estudando que mais bacana. e mais e mais e mais, e sempre conseguindo ter muito resultado. As pessoas tinham muito resultado nos processos de coaching que fazia comigo. Todo mundo tinha resultado, eu me sentia realizada, tudo. Porém, lá bem guardadinho, ainda tinha dor, que eu ainda nem enxergava, mas o meu corpo respondia. Então, em 2019, eu fiquei, eu fiquei mal. Eu sempre falo, eu não fui diagnosticada com depressão porque eu não fui no médico, mas eu fiz um montão de terapia. E aí não estava bem, eu ajudava todo mundo, meu corpo já, eu cheguei no peso que eu nunca tinha chegado, e hoje olhando naquele momento eu não me dava conta, mas hoje olhando as fotos, o meu olhar estava sem brilho, eu não sorria mais direito e eu não estava nada bem. E aí, eu não lembro bem o mês, mas eu estava fazendo um trabalho numa empresa aqui em São Domingos. E aí, chegou uma pessoa para começar a trabalhar na empresa. E essa pessoa, eu estava fazendo atendimento individual. E essa pessoa, nos atendimentos dela, eu sempre falo que ele não sabia, mas quem me atendia era ele. Meio que o negócio estava virado. Então eu atendia ele, mas tudo que ele falava me dava uns tapa na cara, assim, a própria história dele e várias coisas. Ele é uma pessoa assim muito sábia. E aí tudo que falava me dava uns tapa na cara, uns tapa na cara. Mas eu não sabia o que eu passava e muito menos sabia a minha história. Até que depois de um tempo eu precisei falar. Mas a partir desse momento aí, eu fui destravando e fui mudando e fui virando a chave. Até que um dia a gente. E nesse mesmo período, assim, é, essa pessoa, depois já vou falar o nome, mas ele tem um irmão que também, pela história deles, ele criou o irmão, então ele fez papel de pai com o irmão, enfim. Mas aí o irmão acabou também convivendo com nós. Por outro lado, são as conexões. Aí que eu disse, tem gente que não acredita nisso, mas as conexões são muito fortes. Então eu conheci o Adelar por um lado, o Elton chegou por outro lado, que foi através do Marcelo, que a gente começou a pedalar junto, e de repente também, da mesma forma, tinha uma conexão ali e ele começou a me ajudar. E até que um dia a gente, assim, resolveu se assumir como uma família de alma. O meu irmão de alma e o meu pai de alma. Mas mesmo assim, eu ainda não tinha, Incrível. mesmo assim, eu não tinha ainda consciência do que estava acontecendo. Aí continuamos convivendo e ainda mais daí, porque quando a gente se assumiu, né? E eu fui melhorando e melhorando. Aí eu fiz a formação em Axis, barras de Axis foi o primeiro, depois eu acabei fazendo a do facelift energético. Aí eu fiz a supressão de células de gordura, que é um processo energético de Axis, fui lá para Curitiba fazer. E nesse dia lá ficou muito claro que eu agradava todo mundo menos eu. Consegui entender muito bem isso, que eu me preocupava muito, principalmente com a minha mãe,
o meu marido, sobre o que eles pensavam de mim. E nesse processo todo, aí daí eu fiz o facelift, aí eu fui me sentindo melhor. Já fui me sentindo Você é uma melhor, me eterna sentindo aprendiz, melhor. né? Sempre quero aprender até enquanto eu estiver aqui, eu vou estar aprendendo. E aí, e quanto mais eu aprendo, mais estudo, mais eu vejo que eu não sei de nada. E isso me motiva a estudar mais ainda. E aí, então, assim, eu Adoro essa fiquei. frase. Eu também, eu vivo essa frase. Então, assim, eu fiquei esse tempo recebendo novas ferramentas e me aplicando. E aí, quando fui fazer a supressão de células de gordura, que em outro podcast eu vou falar sobre a ferramenta, porque se eu ficar falando agora vai dar já umas 5 horas do primeiro, né, podcast. Eu fui, mas eu fiquei pensando assim, mas será que esse negócio vai funcionar? Como que eu vou chegar falando para as pessoas que eu tenho uma ferramenta que vai ajudar elas se eu tô gorda desse jeito? Aí eu comecei a me aplicar. Não falei para ninguém, comecei a me aplicar. Me aplicava, me aplicava. E quando foi lá por fevereiro, mas eu não me pesei mais também. Daí eu esqueci que eu queria emagrecer. Eu deixei, eu foquei em testar a ferramenta e esqueci que eu queria emagrecer, que eu já tentava há muito tempo. Acho que foi em fevereiro, eu cheguei no meu trabalho, aqui em São Domingos, que eu atendi em Ipuaçu. E a Débora, uma Aí, só advogada. para Ah, ficar sim, claro, você saiu da empresa e daí você estava isso, só trabalhando com terapias, com coach, né? A partir de então você era uma isso empresária, mesmo. uma Isso aí, autônoma que estava agregando cada vez mais, isso. não funções, a gente fala assim, estratégias, terapias, Ferramentas, ferramentas, aham, exatamente, ferramentas. para completar cada vez mais o teu portfólio, o teu atendimento, né? Exatamente isso. Então, eu saí lá em 2015 e eu comecei a trabalhar só com isso. E daí eu atendi as pessoas no meu espaço de trabalho, mas também algumas empresas, Que é que o foi ali que eu despertar, conheci né? meu pai de alma. Aham. Despertar é Eu a vi um minha empresa. stories. Aham. Eu vi Despertar é uma a minha salinha linda empresa. no stories. Aham. E aí eu fui. E aí, então, através da minha empresa, eu atendia outras empresas, que nessa que eu conheci o Adelar é uma empresa de materiais de construção. Vou até falar o nome, Visole Materiais de Construção, que também tem, não posso deixar de ser muito grata ao seu Moacir, que é o dono da empresa, porque foi bem assim, eu atendia com massoterapia, ele ia na massagem, e eu falava do meu trabalho durante a massagem, dizia, e ele começou a falar coisas da empresa. Eu dizia, seu Moacir, eu tenho ferramenta para isso, mas eu não acreditava muito assim no início. Foi assim, eu precisei, eu acho, de quase um ano para convencer ele. Mas eu consegui. E aí que eu fui lá trabalhar com eles nesse período, e aí que eu, se não tivesse acontecido isso, não teria conhecido o meu pai de alma. Enfim, que foi um trabalho bem legal. É algo que eu gosto de contar também, porque quando era para ficar um ano só, quando terminou esse um ano, os funcionários pediram para continuar mais um ano. Aí o seu Moacir aceitou mais um ano e eu fiquei lá mais um ano. E não, já estava, eu ia dizer, se não me engano, foi nesse segundo ano que deu certo de conhecer a Adelar. Não, já tinha conhecido. Enfim, em fevereiro, quando eu cheguei na minha empresa para trabalhar, eu Quando falo isso? minha Que sala de ano? trabalho, em fevereiro do ano passado, 2020. Eu Agora, bem cheguei para recente. trabalhar e a Débora, que é uma advogada que tem escritório do lado, meu, ela estava no corredor assim, e ela me disse assim: Meu Deus, Neuza, que magra que você tá. Eu disse: emagreci um pouco. Mas eu não me pesava e eu via na roupa que estava um pouco mais folgada. Ela pegou assim, eu nunca vou esquecer. Ela pegou assim no meu braço e disse: Como que você não tá magra? Olha esse bracinho, olha esse rostinho, olha essa barriguinha. Se olha no espelho. Aí eu comecei a me olhar no espelho e eu percebi: Meu Deus, estou diferente mesmo. Aí eu fui me pesar. Eu estava com 10 quilos a menos. Olha. Aí isso. E aí eu já me sentia bem melhor. Mas o meu E olhar que ainda interessante, né? Você nem muito. estava acompanhando na balança. Não. Quando outra pessoa fez você parar e observar isso, Aham, que porque eu fui 10 ver. quilos é bastante É coisa. bastante. Uhum. Mas eu não, porque eu não tinha mais focado em emagrecer, sabe?
mas eu percebia que eu estava me sentindo melhor, é como se eu estivesse assim dando uma despertada, né? Aí eu Aí nesse tempo aconteceram várias coisas. Aí um dia o meu irmão de alma lembra que eu falei o dia que nós conversamos de maquiagem? Uhum. Que alguém falou que eu não sabia me maquiar e que eu não sabia me vestir? O meu irmão de alma me falou isso. E foi assim um Olha. tapa na cara muito forte naquele momento, mas foi o que me acordou para olhar um pouco para o meu lado mulher. Aí foi nesse momento que eu me dei conta do quanto eu não me olhava como mulher. Eu me olhava como profissional, como mãe, como filha, como qualquer outra coisa, menos como mulher. E aí eu comecei a mudar isso. Aí eu comecei a me arrumar um pouco melhor e isso foi melhorando minha autoestima. E aí eu comecei a perceber em maio, em maio eu já estava com 18 quilos a menos. Então aí eu já tinha emagrecido 18 Nossa, em 2 quilos. meses, mais 8. E aí eu comecei a me olhar mais no espelho e prestar atenção nas fotos, principalmente no meu olhar e no meu sorriso. E aí eu tive certeza da transformação que eu tive através do olhar e do sorriso. E aí as coisas só fluíram. Aí foi fluindo. Aí a minha parte profissional melhorou um montão, porque antes eu estudava, mas não tanto quanto agora. Lá em março, dia 27 de março, nunca vou esquecer. Dia 27 de março de 2020, que já tinha começado a pandemia e eu estava bem Exato, um mês já. naquele período, estou em casa, falei bem assim para o meu irmão de aula. Estou em casa, não consigo estudar, não consigo fazer as coisas, não está dando certo dele. Ele disse assim: está fazendo planejamento por escrito? Eu disse: não, eu tenho as ferramentas, eu sei que é importante, mas não estou fazendo. Ele disse assim: então até hoje de noite você tem o prazo de fazer o planejamento de amanhã e me mandar. E amanhã de noite você vai fazer o relatório diário de como foi o teu dia, se você fez, se você não fez, como se dedicou, e você vai me mandar. E eu vou mandar o meu para você. E desde esse dia nós começamos a mandar um para o outro. Que E bacana aí, isso. e aí eu me disciplinei. E aí eu produzi em um ano muito mais do que eu tinha produzido em 5 anos. E aí eu me encontrei, e aí eu percebi o poder que eu tinha e o quanto eu tinha me anulado a vida toda. Aí eu percebi, nossa, eu me anulava, eu não era eu, meu corpo e meu Só um pouquinho, comportamento Neuza. não combinavam. Que te fez essa proposta aí de mandar o planejamento era o seu irmão ou seu pai de alma? Meu irmão, Como nós precisamos de irmãos de alma nessa vida, né? Como faz a muito, diferença muito. alguém Ele fazer me ajudou você muito. ter clareza do que você. Porque assim, a gente faz um monte de coisa, né? Uhum, E não sou mulher, homens, mas nem sempre a gente valoriza tudo. Porque a gente tem essa uhum, sensação que, nossa, passou o dia e não fiz nada. Passou um mês uhum. e não fiz nada. Não, a gente tem que ter esse olhar E a amoroso conosco mesmo, empático. Exatamente. E a partir do momento que eu comecei a fazer dessa forma, como eu disse, eu produzi muito e eu nunca mais parei de fazer. Agora a gente não se manda mais, né? Não mando mais para ninguém meu relatório, porque já virou hábito. Então eu faço e eu sei, e eu tenho foco e disciplina para seguir ele, eu não preciso mais mandar para alguém. E Uhum. mas isso fez, aí eu comecei, o Marcelo, meu marido, incentivou a pedalar, eu já pedalava há um tempo, mas não muito, aí nesse ano aí que eu comecei a emagrecer, eu fiquei com muito mais vontade de pedalar, aí eu comecei a correr, e as transformações no corpo foram acontecendo, e isso fez total diferença, porque hoje eu vejo que meu corpo e minha essência estão alinhados, mas antes não estava. Então, era meio que uma briga, sabe? Aí aí eu fiz o curso de Theta Healing, que é outra ferramenta quântica maravilhosa que foi transformando ainda mais. E também eu fui fazendo outras terapias. Eu fui fazendo muita terapia energética com a minha amiga, a Luciana Levinsky, que me ajudou um monte. E aí eu fui tendo percepções e fui evoluindo de um jeito que nem eu quase acredito. Até a semana passada, uma amiga minha falou: sim, tu não anda mais agora, tu só voa.
porque as coisas estão acontecendo de um jeito muito rápido, assim, numa velocidade que nem eu quase acredito. Mas foi só a partir do momento que eu consegui aceitar muitas coisas. E aí você me perguntou sobre se eu ainda moro com a minha mãe, né? Então, todas as vezes que eu falava em sair, ou que eu perguntava se ela queria que eu saísse, porque ela sempre brigou muito comigo, sempre. Ela falava assim que se eu saísse de lá, ela nunca mais queria me ver como filha e que eu nunca ia me dar bem na vida. E ela falava mais coisas, mas eu prefiro ficar nessas duas que eram as mais leves. Eu não tinha coragem. E eu pensava, e os meus irmãos iam todo mundo brigar comigo, porque não sei, né? Eu tinha aquilo que desde que eu nasci eu ouvia, não tinha coragem, não tinha coragem, Você já estava não tinha casada coragem. e ela morava junto, né? Há 15 anos, né? E mas muitos anos eu ficava planejando de sair porque eu via que não estava legal, nem para mim, nem para nós e nem para ela. Mas não tinha coragem porque ela me ameaçava. E aí, olha só como são as conexões. Aí um dia, eu comecei a fazer live. Aí eu comecei a fazer live no Instagram e eu fazia e convidava pessoas, que também foi meu irmão de alma que me incentivou. E aí a gente começou a assistir junto Pedro Medula, e ele disse: "Por que você não faz live também?" Eu disse: "Porque eu tenho medo." Daí ele disse assim: "Então tá, daqui 1 ano você olha para trás e chora porque alguém já está fazendo e você deveria ter feito. Faça isso." E eu pensei: quer saber? Agora que eu vou fazer. E Por aí, mais irmãos de alma nessa vida, gente. aí eu comecei a fazer as lives e comecei a convidar pessoas. E teve um dia que uma mulher me chamou, a Cris Teixeira. Ela me chamou e disse assim, no Instagram, no direct: "Neuza, eu admiro você, você é a inspiração, você é a luz, eu quero fazer uma live com você." Eu pensei: misericórdia, eu nem conheço essa pessoa. Aí eu perguntei: quem é você? O que que você faz? Ela disse: eu trabalho com constelação familiar, tá? Mas como assim eu não conhecia ela? Como... Daí eu perguntei como que ela ficou sabendo de mim. Ela falou: conheci, foram as meninas lá de Entre Rios, que é uma outra cidade que ela trabalha lá, e elas me falaram de você e eu comecei a te seguir e fiquei com vontade. E daí disse: então tá, vamos fazer uma live sobre constelação familiar. Era só para ela falar de constelação familiar. Aí isso eu já tinha feito uma constelação em 2018, outra em 2019. Das terapias que eu fiz, também fiz microfisioterapia, eu gosto sempre de falar, porque às vezes as pessoas se identificam com a dor e podem buscar, né? Aí era para ser uma constelação falando, uma constelação não, uma live falando sobre constelação. Só que a energia é tão forte que a Cris acabou entrando no meu campo. E ao invés de ela só explicar a constelação, ela acabava falando, e ela também não conhecia a minha história, né? Ela acabava falando coisas que eu precisava ouvir e eu fazia perguntas que eu precisava saber. E acabou sendo, sempre falo, não teve bonequinho, mas foi uma constelação para mim aquela live. Tanto que eu Que chorei, incrível! terminou assim a live eu chorando e eu falando para as pessoas. A live foi uma constelação para minha vida, enfim. Quando terminou a live, eu falei para ela. Então, eu gosto de contar essa parte dos detalhes dessa parte da história também. Aí eu chamei a Cris no WhatsApp e falei: Cris, é o seguinte, a situação na minha casa não tá legal. A minha história é tal e tal e tal, que foi o que eu já contei antes, né? E ela me disse assim: Neuza, se você não sair da casa da tua mãe, você vai se emaranhar cada vez mais. E uma coisa que eu falei para ela: eu estou decidida, eu decidi a sair, mas eu ainda não tenho coragem. Então, ela disse assim: a tua mãe fala tudo isso para você porque ela está na dor dela. E ela não fala isso para você. Você precisa devolver a mamãe para a vovó energeticamente e parar de querer fazer o papel da sua mãe, da Cheguei a mãe me da sua arrepiar mãe. aqui. Aí ela disse bem assim, ó: faça um exercício mental que você está devolvendo a mamãe para a vovó, que não importa onde a vovó esteja, a vovó vai cuidar da mamãe, não é sua obrigação. Você tem que fazer seu papel de filho e os filhos saem da casa dos pais. E aí eu fiz o exercício na quarta-feira.
Exercício mental, fecha o olho e imagina, né? Mentira, não foi na Uhum. quarta. Eu pensei em fazer na quarta, eu dormi e não fiz. E na quinta de manhã eu saí correr. E quando eu estava correndo, o exercício aconteceu na minha mente. Quando começou uma música na minha playlist, que o meu pai de alma tinha mandado a música fazer uns 4 meses. Para mim, eu tinha salvo lá uma música do Raul Seixas, uma música em inglês. Não lembro o nome agora para falar. E aí veio a música e eu comecei a fazer o exercício automaticamente. E aí ah, veio tudo aquilo, ficou bem leve para mim. Eu senti uma leveza muito grande e a Cris tinha me falado: depois que fizer o exercício, você vai se sentir leve e os movimentos vão acontecer. E no domingo, então eu já estava decidida a sair, mas eu não estava encontrando casa, enfim, uma história toda. No domingo, que também não vou entrar em detalhes, mas aconteceram movimentos e eu saí da casa da minha mãe. Fazem 8 meses agora e tá tudo bem. Ela não brigou comigo do jeito que ela dizia que ia nunca mais me considera filha, tudo isso. Eu Eu ia sinto que perguntar, ela aceitou. ela não veio na minha casa, acho que nem vai vir tão logo, porque ela não dá o braço a torcer. Hoje ela tem 84 anos. Eu entendo, eu honro a história dela, os sentimentos dela, eu entendo tudo isso. Eu não estou chateada com ela, mas eu fiquei com muito medo por muitos anos. E só que hoje eu vejo que a história ela é como é. E tem um detalhe nessa história toda, que lá em 2018, quando fui fazer a minha primeira constelação, ficou claro que quando meu pai faleceu, lá quando eu tinha 14, eu me coloquei no lugar dele. E eu Uhum. fiquei vivendo então 18 anos da minha vida querendo fazer o papel do meu pai. E isso fez eu me anular muito, porque sim, eu queria. Eu não tinha essa consciência quando eu vivia, mas quando eu vi na constelação ficou claríssimo isso. Eu me preocupava com todo mundo. No final de ano eu queria reunir todo mundo. Eu queria que todo mundo morasse perto, os meus irmãos, sobrinhos, assim. Eu sou a irmã mais nova, aqui que eu tenho que me preocupar com a família toda. Então, mas naquele momento que eu tive essa consciência e parei de fazer o papel do meu pai, eu comecei a fazer o papel da minha avó, né? Da mãe da mãe. Então, quando eu fiz, e aí em 2019 eu fiz outra Uhum. constelação que eu tive clareza e comecei a mudar já os comportamentos, que era que eu não preciso salvar todo mundo. E aí começou, né? Comecei a parar um pouco de me anular por isso, porque eu tive consciência que sim, eu não preciso salvar todo mundo. E aí que as coisas foram acontecendo. E eu fiz Neuza, uma. Ah, pode falar. fala. Quer Então, e aí eu concluir? fiz uma constelação, já estou concluindo. Fiz uma constelação familiar agora, em novembro, aí que ficou bem claro, assim, bem claro por que que a virada de chave aconteceu quando eu encontrei um pai de alma e eu identifiquei ele como um pai de alma. Porque quando meu pai se foi, eu perdi essa proteção de pai que eu tinha e eu me senti desamparada. Aí encontrei um namorado querendo achar essa energia nele, que eu não ia achar nunca. E quando meu pai de alma apareceu, o meu sistema entendeu que eu não precisava mais de gordura para me proteger, que eu não precisava mais me anular para ser aceita, porque esse vazio tinha sido preenchido. E por isso que o meu corpo até mudou do jeito que mudou e que eu mudei totalmente, porque preencheu esse vazio. Aí quando as pessoas me perguntam quanto tempo você demorou para emagrecer 18 quilos, eu digo 15 anos, porque eu fiquei, Que porque é todo o foi lá processo. com o reiki que começou o processo, foi um processo todo, não foi assim, é algo muito além de parte física, sabe? E aí que eu resolvia falar mais e mais sobre a minha vida e usar isso como um exemplo, porque aí tudo fluiu melhor, as pessoas enxergam hoje o tanto que realmente a minha vida foi transformada. Porque eu me permiti passar pelo processo, por todas as dores. Teve muita dor nesse processo todo. E a Agora vida é um pode perguntar. processo, né? Aham. E as pessoas precisam também entender que não é da noite para o dia que as coisas Não, mudam. não. E o primeiro passo Que é esses decidir. despertares levam tempo.
Exatamente. E o primeiro passo é decidir. E aí uma coisa que eu coloco muito no Instagram e que você ficou curiosa de saber minha história, falo muito em quebrar padrões, né? Então, hoje eu fiquei assim por um tempo, meu Deus, quando as pessoas me pedem qual é a sua profissão, eu tenho dúvida do que eu respondo, porque juntou tanta formação, tanta coisa, tanta bagagem, que eu já não sei mais dizer. Então, eu defini bem assim. Eu desperto a coragem nas pessoas para que elas vivam fora dos padrões pré-estabelecidos. E por que isso? Porque eu assumi, antes eu me fazia de vítima, né? Por que será que eu nasci? Mas eu percebi que eu nasci quebrando padrões e que a minha vida toda eu quebrei padrões, porque eu sou. Geralmente eu que fui a primeira a começar muita coisa, tipo, a primeira pessoa que começou a trabalhar com reiki na minha cidade fui eu, a primeira pessoa que começou com massoterapia lá na minha cidade fui eu, depois foram várias coisas, assim, a primeira mulher que começou a pedalar fui eu, a primeira mulher que. A primeira pessoa que passou num concurso estadual que não fosse em escola fui eu, lá na cidade que eu morava, que é bem pertinho daqui. Então, eu vi que eu fui quebrando vários padrões e eu fui me dando conta disso. Eu pensei, gente, eu nasci para quebrar padrões e é isso que eu vou fazer daqui para frente. E eu estou fazendo isso cada vez mais. E agora, o meu principal objetivo de quebra de padrão é mostrar para as pessoas que elas podem tratar a sexualidade com naturalidade, porque a sexualidade é tão natural tanto quanto comer e dormir. E só que as pessoas não veem dessa forma. E isso gera um monte de problema, um monte de bloqueio. E eu quero mostrar para as pessoas que, se trabalhar esse lado, muitas outras coisas ficam melhores. Mais uma quebra de padrão, né? Mais uma quebra de padrão. E eu, a partir do momento que eu assumi isso, que eu nasci para quebrar padrões, eu venho quebrando muitos. E aí que as conexões começam a acontecer e as pessoas vão chegando e a gente não sabe nem explicar como. Exatamente. Acredito muito nessa questão de energia. A gente não tem como explicar algumas coisas, mas depois de um tempo faz sentido, né? Por que aconteceu, essa pessoa que apareceu. Eu tenho duas perguntinhas ainda. Eu vou aproveitar que a gente está nesse assunto. O que também te levou a falar sobre a sexualidade? Algo que você sentiu na sua vida? Ou algum fato que aconteceu? Talvez a busca, a procura dos seus clientes, né? Que você percebeu essa dor comum? Os clientes não falavam, isso também é incrível, assim, ó. Eles não falavam abertamente sobre isso comigo. E eu já lia um pouco sobre, já estudava um pouco, mas assim, nada muito profundo. E quando eu fiz o meu curso de Theta Healing, em uma das sessões ficou claro, assim, que um dos meus talentos era falar sobre isso. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou começar a estudar mais sobre isso. E quanto mais eu estudei, mais eu entendi que realmente a sexualidade é um nível de consciência, está muito ligado ao sistema energético e eu fui gostando cada vez mais do assunto. E aí o que eu acho incrível é que as pessoas não falavam desse assunto comigo quando eu atendia. Aí começaram a falar, tipo, do nada. Eu não questionava sobre, elas falavam, mas eu tenho dificuldade em tal coisa, tal coisa. Eu pensava, estou no caminho certo? Estou no caminho certo e as pessoas estão começando a falar. E aí eu via que o que eu começaram a se sentir à vontade, né? E não sabiam que eu estava estudando. Por isso que eu acho incrível. Não sabiam, mas quando eu abri a minha caixinha, quando eu expandi a minha caixinha e eu estava com conhecimento suficiente para entendê-las, elas começaram a falar do nada. E aí isso me encorajou a ir além, porque eu comecei a ver que fazia muito sentido. E aí eu comecei a ir além, e vi que é isso, que é por aí o caminho que eu preciso falar sobre. Eu fiquei com medo, no início, um pouco de medo assim de julgamento, eu vou começar a falar o que é que vão pensar. Você pensa, quer saber? Foda-se o que vão pensar, eu vou falar, porque eu sei que eu vou ajudar muitas pessoas. Mas o que mais me incentivou a começar foi porque as pessoas começaram a me falar, e eu vi que o que eu estudava fazia sentido na prática, assim, sabe? E aí as coisas vão acontecendo de um jeito que não tem nem como explicar, e eu consigo saber o que realmente faz sentido. Qual a montanha que vale a pena escalar? E essa é uma que eu vi que vale a pena escalar, porque as pessoas precisam muito disso. Incrível, nossa, e que eu não nível nasci, de conhecimento.
autoconhecimento. E se eu nasci quebrando padrões, é porque eu preciso fazer a diferença nesse mundo. Eu não estou aqui por estar aqui. Por isso que eu decidi, sim, eu vou, mesmo que eu tenha que pagar o preço por isso, porque eu sei que tem um preço que se paga quando se decide fazer algo assim. Mas tô aqui, começando mais um projeto. Muito melhor, né, pagar o preço do que sentir aquele vazio que você não é você, que você não está completa, não está realizada e está passando pela vida, não está vivendo a sua vida. Não vivendo, somente sobrevivendo. Hoje eu afirmo que eu sobrevivi 33 anos, agora eu vivo. Legal. Nossa, com tanta informação, com tanta... Ai, tanta coisa que você já viu, vai ficar até difícil agora fazer um comentário, sabe? Mas outra pergunta, assim, meu, abriu a vida aqui, né? Trouxe dores, superações, e isso aqui é legal mostrar, né? Que nem fala assim, por que parece tão fácil para você? Não parece, mas exatamente. A gente precisa e assim, se permitir e se conhecer. Eu não falei muito detalhe, mas eu gosto de falar minha história porque justamente isso, os resultados que eu tive não foram do dia para a noite, e hoje eu gosto de contar minha história. Uma vez eu mudei a forma de contar, isso que eu gosto de mostrar, eu mudei totalmente a forma de contar a minha história. E a partir do momento que eu assumi que eu nasci para quebrar padrões, eu me encorajei de fazer muita coisa. E de principalmente incentivar as pessoas, vive a sua verdade, cada um deve viver a sua própria verdade. Eu ainda tenho muita coisa a melhorar para viver também mais ainda a minha própria verdade, mas eu estou no caminho. Exatamente, isso mesmo. Ó, respondida uma das perguntas que eu fiquei, né, curiosa para saber, agora tenho outra. Como que foi os seus irmãos na sua história, né? Eles não apareceram, mas você falou que tem 9 irmãos, tem bastante. Como que é essa relação de vocês? Como que eles sempre te olharam? Se eles te incentivaram? Se você tem um bom convívio? Eu tenho um bom convívio com todos eles, a gente tem um bom convívio, conversa, normal, assim, eu tinha muito medo que eles iriam brigar comigo se eu saísse da casa da mãe, ninguém brigou comigo, todo mundo me entendeu, mas eu vejo, assim, a nossa relação de irmãos é diferente também do que a relação de irmãos que conviveram desde a infância. Então, eles também, quando meu pai faleceu, eles também não conseguiram muito ver que eu ainda precisava de apoio, porque quando se fala no sistema familiar, nas leis sistêmicas, eles já tinham a família deles. Eles já estavam olhando para o sistema familiar deles. Então, automaticamente, é natural que eles olhem para o sistema familiar deles. É lá que eles estão agora, energeticamente é lá. Então, foi difícil para eles conseguir perceber que talvez tinha que olhar um pouco para cá. E tudo bem, eu entendo muito bem isso. E cada um tinha o seu sistema já. Hoje a nossa família é muito grande, então eu tenho. Se eu já tinha sobrinhos antes de nascer, né? Uma coisa que eu gosto de contar, eu tinha sobrinhos antes de nascer e uma cunhada minha começou a me chamar de tiazinha, e até hoje os meus sobrinhos me chamam de tiazinha, eu gosto muito. Aí, então, hoje eu já tenho sobrinhos bem. A mais nova dos sobrinhos é minha filha, que nem é minha sobrinha, né? Mas a mais nova da família é a minha filha. O meu sobrinho mais novo tem 11 anos, mas eu tenho já os sobrinhos netos, que, como eu tenho sobrinhos mais velhos, né? O meu sobrinho neto mais velho já tem 19 anos. E agora eu sempre falo, agora eu ser até, desculpa, tia bisavó, porque minha mãe vai ser tataravó. Então, eu gosto muito dessa história toda diferente, sim, porque quando eu falo na minha idade, eu já tenho sobrinho neto e já vou. E até minha sobrinha neta vai ter filho. As pessoas ficam, mas essa história é diferente. Totalmente fora do padrão. Aí eu me sinto fora do padrão. E aí eu percebi, comecei. E tá tudo bem, eu gosto. E aí eu comecei a gostar. Quando eu olhei para trás e eu vi que eu saí do padrão o tempo todo, desde que eu nasci, eu comecei a gostar, não só gostar. Eu amo ser fora do padrão. Eu assumi isso. Eu gosto de ser diferente, eu gosto de deixar minha marca. E agora,
Agora, na mentoria do Máxima Performance do Joel, eu consegui entender que o meu principal talento é ser competitiva. Não ter rivalidade, mas ser competitiva. Fazer a diferença, mostrar que eu vim para alguma coisa. Que bacana, nossa, Elza. Realmente, se você tivesse gravado um áudio, não caberiam tantas informações para você contar a sua história, né? Por isso que quando você perguntou, conta a minha história, eu disse, ela é longa. E aí eu achei, mas eu vou contar a história para a Chay e eu vou contar para gravar isso, para contar para todas as pessoas que quiserem ouvir. Você foi a primeira pessoa que eu pedi para escutar a história. Uhum. Também sem entender muito, mas eu acho que é toda essa questão energética que você fala, né? Que a gente sente no coração e se permite. Uhum. Por isso que eu digo que nada é por acaso. Ah, que legal! Olha só, agora eu já te conheço melhor. Então a gente vai continuar aí te acompanhando. Que muitas pessoas também se inspirem na sua história, que elas se libertem desses padrões que são cercas da nossa vida. Então, que tem muita coisa fora que a gente pode vivenciar, desenvolver, crescer e se sentir muito realizado, completo. E que as pessoas busquem isso hoje. Talvez o mundo está precisando disso, né? De pessoas que realmente vivam a sua essência. Deixem de viver o que as outras esperam. Então, e as pessoas me perguntam isso. Como que eu vou viver fora do padrão? Como que eu faço para conseguir ter coragem para isso? Eu contei um pouco da minha trajetória. Primeiro passo é começar a olhar para você mesmo. Primeiro passo é buscar ajuda se precisar. Então, não tem outro jeito. Tem que olhar, aceitar que você quer viver um processo de transformação e pagar o preço do processo. Não tem fórmula mágica. Mas agora as pessoas já estão sabendo. Quem escutou esse podcast já sai diferente, né, Neuza? Já sabe que tem outros caminhos e que tem essa coragem que você teve de fazer acontecer, de ser diferente e hoje poder inspirar outras pessoas. Então a gente não tem noção da dimensão, da magnitude que a nossa vida influencia. Em quantas vidas? Quem diria, né? Você aí, Santa Catarina e aqui no Paraná, não sei se cruzaríamos as nossas histórias de outra forma, mas foi a sua história que, essa sua busca, que está atraindo outras pessoas e iluminando a vida delas também. Então, gratidão por compartilhar a sua história e que você continue sendo essa protagonista e inspirando mais e mais pessoas todos os dias, viu? Gratidão também. Gratidão por ter conhecido você, gratidão por você aceitar esse desafio comigo. Eu sei que esse é o primeiro de muitos podcasts que virão. Se você está ouvindo, eu sei que teve algumas interferências, eu sei que a qualidade do som não é aquelas coisas, mas a mensagem principal que eu quero dizer é que se você tem um sonho, você precisa começar do início. E o caminho se faz caminhando, por isso que eu decidi fazer com os recursos que eu tenho, do jeito que era possível, e eu espero que a minha história te inspire a fazer alguma coisa também por você mesmo e a buscar a sua própria verdade. E para você, Chay, muita gratidão mesmo. E a gente vai se conhecendo ainda melhor aí pelo caminho da vida. Exatamente. Então Um tá, grande muito abraço, obrigada, Nilda. abraço também e até mais.